tratar sintomas que poderiam levar o paciente a sua consulta relacionado a dolor, inflamação, fiebre e certas moléstias. Toda vez que um germe, um vírus, uma bactéria, um hongo ou um parásito ingressa ao corpo, como um mecanismo de defesa e como um mecanismo de processos associados, sempre vai haver fiebre ou vai haver inflamação. Pero, quando falamos de fármacos do sistema respiratório, les aconselho ler capítulo 36 de Goldman Hill. Vou entender um pouco melhor. É uma das únicas vezes que lhe digo, utilizem Goldman Hill, já? Vão entender um pouco melhor o que les vou dizer. De toda forma, hoje les vou fazer uma comparação desse tema em Hirma e Aristide, tá bem? 36. E como referência básica, SUB, tá bem? Para que pueda ver os tratamentos e as condutas mais utilizadas em Bolívia. Recuerde que as vias de administração podem ser enteral, podem ser parenteral, pode ser por via tópica ou por via inalatória. Por exemplo, quando dou um fármaco por via enteral ao paciente, significa que esse fármaco vai entrar por boquita, vai passar por esôfago, chegar hasta estômago, sofrer a ação do ácido clorídrico e uma vez que passe por todo esse processo, esse fármaco vai ser enviado para o hígado para que seja metabolizado e pueda cumprir sua função. Isso aprendemos em fármaco único. Existe uma via alternativa, de verdade, por via oral. Imagina se termina el cambio del mundo, ¿no? Si le das un fármaco por vía sublingual, ese fármaco no necesita pasar por el hígado para metabolizarse. Son fármacos que ya están activos, ya están listos para funcionar desde su aplicación. Un ejemplo de fármaco, por ejemplo, por vía enteral y por vía sublingual, perdón, sería ¿cuál? ¿Para el dolor? Ketorolac. Muy bien. Y el ketorolac era un aire que servía para dolor, no servía para fiebre. Pero si tuviera un paciente con fiebre, ¿qué fármaco pudieron dar? Paracetamol por dipirona, reconocido como betamisol. Entonces aquí, a partir de ese momento, no vamos a necesitar mucho de los fármacos. Ibuprofeno, analgésico, antipirético e anti-inflamatório. Fármaco triple A. Doutor, irá de mesolida? Não, porque há em Bolívia, pero custa 13 pesos uma tableta, e vocês não me vão fazer, ele vai ter que gastar 13 bolivianos. Então, ibuprofeno, paracetamol e betamisol. 3 fármacos que, se você não passou fármaco 1 comigo, deve fazê-lo. E se você passou e não se acuerda, deve revisar o resultado. Está bem? Ibuprofeno, paracetamol e dipirona. O que mais me gostava era ver sua cara de feliz quando chegaram ao final do semestre de fármaco 1 dizendo: "Eu não necessito saber mais da cascata del ácido araquidônico." Ahorita vamos ter uma surpresa. Ele é bom. Os fármacos que utilizamos por via retal são indometacina para cortar o aborto, ou, por exemplo, paracetamol para niños e etc. Não lo vamos usar aqui, ok? Aqui, sim ou sim, por via oral, por via endovenosa, por via intramuscular, por via tópica e por via inalatória. São as 5 que vamos necessitar nesse momento, ok? Via endovenosa significa que o fármaco vai cumprir o mesmo efeito da sublingual, não tem que metabolizar-se e está listo para funcionar. Via intramuscular são fármacos que são fantásticos, são fármacos que atuam lentamente sendo passados, mas também estão listos. Tópica para lesões em pé, não se absorve, e inalatória é principalmente acá. Os fármacos do sistema respiratório los vamos organizar de acordo a sua função: antitussígenos, broncodilatadores e expectorantes. As 3 funções básicas desses fármacos são mucolíticos, expectorantes, broncodilatadores, antitussígenos, e normalmente estão associados a
anti-inflamatórios e ou antimicrobianos. O que era um antimicrobiano? Bactéria, hongo, vírus e parásito. Cuidado que antibiótico, bactéria, antimicótico, hongos, antiparasitário, parásito, antiviral, viral e antimicrobiano. Me resume todas as informações, ok? 2 pontos para que me explique esse dibujo que vai passar ahorita, por completo. 2 pontos, tem que explicar a cada elemento. Venga. De novo. Ai. A ver, cuando la célula está sufriendo algún estrés y se rompe por alguna acción, va a haber un daño tisular. Este daño tisular va a ser de que las células que están formadas por una doble membrana de fosfolípido, o sea, la célula en su membrana tiene una doble membrana de fosfolípido, la fosfolípido de membrana acá. Esto al romperse por el daño tisular va a liberar lo que es la fosfolipasa y que se va a unir junto con el calcio. Esto al unirse va a formar la fosfolipasa A2 y esta a su vez va a provocar lo que es la cascada del ácido araquidónico. La cascada de ácido araquidónico. ¿Qué pasa con la fosfolipasa 2? Ele vai degradar esses fosfolípidos, certo? E esse fosfolípido degradado vai liberar ácido araquidônico. Bien, se eu quero dar um fármaco potente anti-inflamatório que me bloqueie a fosfolipasa 2, que fármaco seria? Bien, corticoide. Anote aí, por favor, doutor, ao lado de fosfolipasa, corticoides. Não, fosfolipasa 2, está activada. Porque aí agregam os corticoides, bloqueando a fosfolipasa 2. Se você luego saque foto de esto e anote, porque não me vou entender nada se não entendem erro. Seguimos. El ciclo con la cascada de ácido araquidónico va a, por ejemplo, ocasionar que se libere la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2 y la lipoxigenasa. Ahorita luz. La COX-1 tiene la capacidad de degradar el ácido araquidónico. Y al hacer eso, genera prostaglandinas protectoras. Sí. La COX-2 también tiene capacidad de degradar. Y al hacer eso, produce prostaglandinas pro-inflamatorias y tropoxana. ¿Y la lipoxigenasa qué hace? La lipoxigenasa va a provocar la quilotasis, o sea, la reacción de la célula blanca defensora del organismo. ¿Destrucción o reclutamiento? Reclutamiento. Reclutamiento, para llamar a los leucocitos para defender tu cuerpo. Sí. Bueno, la COX-1, como dice el doctor, va a adquirir las prostaglandinas protectoras, que esto va a actuar en nuestra mucosa gástrica, en el riñón también las plaquetas, para producir, por ejemplo, más ácido en la mucosa gástrica. No, para producir moco, para proteger tu mucosa gástrica. Sí. Si le das un AINE, por ejemplo, diclofenaco por más de 7 días, lo que va a hacer es que va a producir una úlcera péptica. El mismo paracetamol y cualquier AINE, excepto piroxicam, meloxicam y celecoxib. Son los AINEs que pueden dar por más de 7 días. Luego las prostaglandinas proinflamatorias va a hacer lo que es la inflamación con la tetradesecio, con el dolor, rubor, calor, el tumor, también la pérdida de función celular y el aumento de la permeabilidad vascular. Y también va a dar el tromboxano A2, que el tromboxano A2 va a provocar la vasoconstricción y va a promover la agregación plaquetaria. Esse temita va a ser importante en su tercero parcial. Cuando hable de fármacos de la coagulación, ahí voy a entrar en tromboxano y coagulación. Quimiostaxis. Quimiostaxis va a ser la reclutamiento de los De 2 extra para el próximo, que ahora ya está con 50 ya. Bien. Atención acá. Si quiero, por ejemplo, bloquear esa cascada a full intensidad, le voy a dar un corticoide. De los corticoides también entro en nuestro parcial, pero aquí tengo la va a ser el examen final, si no me equivoco, hidrocortisona y
dexametasona. Son los dos fármacos de ese parcial, ¿ok? Son del tercero, pero los voy a trabajar aquí, ¿ok? Hidro y dexa. La hidrocortisona es un corticoide de acción rápida. Entonces le pongo en el cuerpo y luego va a empezar a hacer efecto. ¿Se acuerdan del paciente con alergia? Bien, entonces si tenía un paciente que el peto, que la abeja le había picado, o un paciente que estaba en una reacción anafilática, le utilizaría hidrocortisona. Diga, doctor. Entonces la cortadura de la se vuelve a producir una úlcera pélvica o ellos te van a producir otras lesiones antes de producir la úlcera péptica. Por ejemplo, se me usa no solo diabetes, se causa insuficiencia suprarrenal. Entonces, si utilizas dexa o hidro mucho más de lo que debería, le va a producir síndrome de Cushing, le va a producir dislipidemia, le va a pedir alteraciones metabólicas en el paciente. Tu menor problema es una úlcera péptica, porque va a hacer la glándula suprarrenal dejar de funcionar. Hay que tener cuidado, ¿ok? ¿Ya? Y si quiero usar de forma rápida un corticoide de acción rápida, hidro. Y si quiero usar un corticoide de depósito, dexa. Los que no fueron mis alumnos, de seguro no tienen idea de lo que está pasando acá, porque eso no es tema de fármaco 1, es tema de fármaco 2. Pero en fármaco 1 les avanzo porque trabajo inflamación, ¿cierto? A los que no fueron, por si acaso, vayan preparando, porque ese es el tema que vamos a hacer en el tercero parcial. Entonces, haga hidro y dexa y haga los fármacos del tercero, ¿ok? ¿Ah? No, o sea, ellos están en la lista como fármacos del tercero, ¿ya? Pero ya me póngalo como fármacos del segundo, al menos esos dos, ¿ok? La dexa le pinchas intramuscular o endovenoso, mas lo vamos a usar intramuscular acá conmigo, como un corticoide de depósito. Y la hidro endovenoso. Podés poner intramuscular, pero no hay lógica estar pinchando el bumbum del paciente a cada 6 horas, siendo que la dexa haría su efecto. ¿Está bien? ¿Sigo? Bien. Si tengo un paciente con una inflamación en mucosas, por ejemplo, ¿qué fármaco utilizaría? Ibuprofeno. Y ese fármaco me bloquea la COX-1, me bloquea la COX-2, y cuidado que tiene un poder también de afectar al tromboxano. Y al afectar el tromboxano, un paciente con dengue no puede receber, por ejemplo, ibuprofeno. Solo puede receber paracetamol o dipirona, que me afecta bloqueando la 1 y la 2 también, pero no tiene efecto acá, no le afecta al tromboxano. ¿Ok? ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿Ah? Y mesulida sería igual al ibuprofeno, solo que no la usamos aquí en Bolivia mucho porque sale muy cara. Entonces, si vas a Brasil, allá difícilmente usa ibuprofeno, prefiere la de mesulida. ¿Ok? Ibuprofeno, no, ibuprofeno. ¿Por qué? Porque un ibuprofeno vale máximo 3 bolivianos en cápsula. La mesulida vale 3, 10. Sem ser em questão de valor, fala da questão, tipo assim, de ação seria a mesma coisa? La misma cosa, 1 a 1, sí, 1 a 1, ¿ya? Antes la nimesulida era mejor que el ibuprofeno, porque el ibuprofeno era muy pobre como analgésico. Solo que ahora hay ibuprofeno en cápsula blanda, mejoraron la fórmula. Entonces el mismo patamar de poder, ¿ok? Oi. Te entiendo si el médico me dice ibuprofeno y paracetamol para hacer esquemas, ¿ya? Porque el paracetamol es mejor analgésico y mejor antipirético, ¿ya? Entonces lo que puedes hacer es intercalar. Si ese dentista o ese médico está usando intercalado y mesulida y ibuprofeno, ok, está bien, pero no puedes dar los dos juntos, ¿entiendes? Debería ser una dosis de ibuprofeno, una de paracetamol, una y una, o dale de una vez Ibuflamar P.
muito mais prático a cada 8 horas. Entendeu? Então, não é que eles tenham mal, é que existem fármacos melhores e possibilidades melhores para que você não intoxique o paciente. O bom médico não é aquele que lhe dá a maior quantidade de fármaco, é aquele que dá a menor quantidade de fármaco para um tratamento durante o menor tempo possível. Um exemplo disso é se tem um paciente com dolor muscular, ou lhe dou meloxicam, ou lhe dou piroxicam. Meloxicam é a cada 8, piroxicam é a cada 24. Qual prefere? Cada 24, comunidade terapêutica, mesma dose, ou seja, menos fármaco para um tempo maior de ação. Então, se não é que o médico esteja mal, é que existem opções que quizá sejam mais práticas, não? Pero isso se chama critério médico. Eu nunca utilizaria ibuprofeno com nimesulida, pero é meu critério, não sei o caso que estás usando. Outra situação, se tens, por exemplo, que dar ciprofloxacina a um paciente, não podes usar ibuprofeno. Por quê? Quem sabe? Para Hã? eliminação. Não. Ibuprofeno com ciprofloxacina não deve ser combinado. Por quê? Aumenta seu poder. O ibuprofeno potencializa a ciprofloxacina. A ciprofloxacina, se vocês estão fazendo sua tabla, viram que ela afeta a cartílago e tendões. E se um fármaco me aumenta seu poder, maior a possibilidade de lesões em tendões do paciente. Entendeu? Cuidado. Entendeu, Ricardo? Ricardo não dorme não. Só o início da classe. Agora vamos a casos que vamos trabalhar diretamente na lipoxigenase. Assim, a quimiostaxis. Isso docente, desde o primeiro semestre, ele está falando que os leucocitos podem ser neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos e macrófagos. Os neutrófilos peleam contra linfócitos, eosinófilos, basófilos, alérgia. Eosinófilos e basófilos juntos, alérgia. Monocitos são bebês, são policias que estão aí, e quando eles cambiam de lugar, se chamam macrófagos. Por exemplo, sale e vai pelear em pé, macrófago. Se não sabes isso, cuidado. Ok? Sigam? Não, todavia. Porque os eosinófilos e os basófilos e outra célula que está aí mais também recebe o nome de granulocitos. Se fosse meu aluno, também ia ter essa classe em alguma oportunidade, falando sobre as células que têm grânulos de estamina em seu interior. E essa estamina, quando são liberadas, se une ao receptor H1 e produzem a alergia. Ok? E ao produzir a alergia, há vários lugares onde estão os receptores H1. Pode ser que produza aumento da permeabilidade vascular, pode ser que aumente estornudos, pode ser que essa estamina, quando se conecta aí, produza cambios de coloração e etc. Por exemplo, se é em piel, me põe rojo, como se chama isso? Eritema. E se empieza a picar, prurito. E a união de um eritema mais um prurito, racho cutâneo. Isso eu avancei em primeiro parcial, certo? E se quero bloquear uma resposta alérgica, que fármaco me dou? Bien. De todos os 50.000 histamínicos, necessito que vocês manejem 2 a hora. Você vai quedando mais fácil subir. Já? Um é a cloferinamina. Se não for este meu aluno de fármaco 1, tienes que estudar esse fármaco. Cloferinamina e outro, loratadina. Com isso te solucionar todo. Porque a cloferinamina ela produz sueño,
é um sedante, lindo. Quem foi? Quem foi? Pediu. Já, está recuperado o ponto que te havia sacado. Ela viene de 4 miligramos e viene de 10 miligramos, isso em ampolla, e isso em tableta e jarra. Loratadina viene de 10 miligramos, isso é a cada 24 horas e qualquer uma desse a cada 8 horas. Para tratar que todo tipo de reação liberada por histamina, exceto quando a histamina se conecta com o receptor H2. Vamos estudar em uma próxima classe. Está muito rápido ou está entendendo? Estou revisando fármaco 1, por si acaso. Lesão, sistema relacionado com dolor, inflamação e etc. Não era o único elemento, há vários elementos que estão associados com isso. Quem passou fisiopata com o Dr. Parada conhece muito bem a substância P, a bradicinina, a prostaglandina, todos os elementos relacionados com dolor. Quem não passou com o Dr. Parada, lo siento. ¿Sí? ¿Ya salió sus notas? Escuché que tudo 100 sobre 100. E aí entramos em el tema de hoje. Creio que les mandei alguns